E o episódio de hoje do podcast do Elas no Topo é muito especial, com uma mulher que está na linha de frente de uma batalha que vocês vão conhecer e passar a entender como que funciona esse universo paralelo, que é pouco falado, mas que é tão necessário a gente conhecer e elevar o nível de consciência. Hoje estamos aqui com a Cris, da ONG Não Posso Me Calar. Que privilégio, Cris, começar esse episódio. Vamos começar com tudo, hein? A honra é toda minha, Carol. Você que é uma embaixadora da ONG Não Posso Me Calar. É um prazer, é mesmo um privilégio ter você como uma mulher que é referência para outras mulheres, poder estar dando esse exemplo, né, de apoio, de suporte para mulheres que muitas vezes não tiveram o privilégio, né, não estão numa situação tão privilegiada, e poder falar desse assunto tão importante e dar esse espaço para a ONG Não Posso Me Calar. Gratidão. Minha linda, estamos juntas nisso, né? E aqui a gente vai falar sobre muitos assuntos, entender um pouquinho mais desse universo que é tão grandioso e que eu sinto que é tão pouco falado e explorado, né? E é tão necessário, né? E eu quero começar entendendo, que você fale aqui para nós, né? Entendendo qual que é a sua missão com a ONG, né? E por que você teve interesse em começar um projeto tão delicado, né? Onde você se coloca à frente até de situações de risco para você também. Eu imagino, a gente vai falar de várias histórias aqui. Mas conta pra gente, Cris, como que começou? Por que começou? E qual que é a sua missão com a ONG Não Posso Me Calar? Com certeza, Carol. A minha história, né? A ONG surgiu, na verdade, não de um projeto pensado ou que eu planejei, criar a ONG Não Posso Me Calar, mas foi uma experiência minha, pessoal, de um relacionamento abusivo. E ao me deparar com essa situação por 6 anos, onde eu sofri os 5 tipos de violências previstos na Lei Maria da Penha dentro dessa relação, quando eu consegui sair, eu achei importante estar levando isso para outras mulheres, porque eu também já havia acompanhado outras mulheres, porque eu tenho, né, o meu relacionamento era com um pastor evangélico, e eu também atendia muitas mulheres, e eu sabia das situações, mas quando você vivencia a violência, e quando você entende aquele momento, aquilo tudo que você às vezes não estava percebendo que era violência, quando você entende, você começa a se importar com outras mulheres também que estão passando por essa situação. E foi assim que surgiu. Então foi de uma intenção de ajudar outras mulheres. E eu comecei a atuar em outras ONGs quando eu consegui romper com esse relacionamento. E nessas oportunidades eu comecei a falar da minha história e foram aparecendo mulheres que também haviam passado ou estavam passando ou conheciam outras mulheres que estavam vivenciando essa situação. E aí, então, foi acontecendo. Eu me vi assim na responsabilidade de ajudar. Então, através de network, a gente fazia um contato com uma psicóloga, com um advogado, e foi surgindo assim essa ajuda, e sempre já com o foco de conscientizar. Aí várias ações de ativismo, de conscientização, de datas específicas no enfrentamento à violência contra a mulher. Foi assim que surgiu a ONG. Bom, você falou que você sofreu os 5 tipos de violência. Uhum. Quais são esses 5 tipos? Porque eu mesma não conheço todos eles. Você consegue nos explicar, até para a gente poder entender? Porque às vezes tem pessoas que estão próximas de nós, ou até mesmo quem está nos assistindo aqui, pode estar sofrendo algum tipo de violência e nem imagina que isso é algo a se atentar e que é uma violência de fato, né? Sim, até porque isso aconteceu comigo, né? A gente não tem noção. Você demorou para entender que você estava... Sim, totalmente. Principalmente as violências mais sutis, porque a gente acredita que a violência é apenas a violência física. Mas, na verdade, quando chega na violência física, a gente já passou por várias violências na frente dela, né? Para chegar nesse limite da violência física. E tem essas violências sutis. A Lei Maria da Penha, ela existe desde 2006
E ela qualifica como violência doméstica, porque acontece no âmbito familiar, 5 tipos de violência, que seria a física, né, a psicológica, que é essa que é bem sutil mesmo, a violência sexual, a violência patrimonial e a gente tem também a violência moral, que seria a violência verbal. Então, são esses 5 tipos de violência que estão dentro da Lei Maria da Penha. Esses são os 5 tipos de violência. Entendi. E você poderia falar ou sobre o que você viveu, ou alguns casos, exemplos desses tipos de violência, de forma prática, para a gente poder entender de fato como que isso no dia a dia, já que você disse que realmente é muito sutil e que muitas vezes passam-se anos sem perceber que a gente está, né, que a mulher está sofrendo por aquilo? Sim. A violência psicológica, por exemplo, é aquela violência que vai como um conta-gotas, que vai te minando, e ela afeta de uma maneira tão séria a vida da mulher que ela acaba perdendo a identidade, ou aquilo que ela sabe fazer, que ela tem competência, ela acaba ficando de uma maneira que ela acredita que não é mais capaz, ela acredita que é incapaz, até profissionalmente muitas vezes afeta essa mulher. Dentro do que eu vivi, como ele tinha um quadro que apenas depois eu fui também descobrir com um diagnóstico, que ele tinha um quadro de esquizofrenia, então era aquela mudança de realidade, né? Então, por exemplo, ele te agride e depois ele diz que não foi ele, só que daí já quando a violência física acontecia. Mas são pequenas palavras que podem começar a minar. Ah, você é burra, você faz tudo errado, você não tem jeito, sabe essas coisinhas que acontecem no relacionamento? Só que com o passar do tempo, isso tudo vai trazendo um prejuízo muito grande. Vai se tornando verdade dentro dessa mulher. Isso. Tem uma forma de violência que a gente fala como que chama de gaslight, que é aquela que vai também fazendo com que a mulher se sinta louca da história. Né? Ela passa, e muitas vezes ela recebe esse nome dentro do relacionamento. Ah, você é louca. Né? Ah, não, você está vendo demais. Não é isso que você está vendo. Imagina, isso é coisa da sua cabeça. Só que aquilo de fato aconteceu, existiu, e isso vai prejudicando psicologicamente essa mulher, porque ela vai desacreditando na verdade. Eu cheguei num nível que eu não tinha certeza de mais nada. Meu Deus. Porque, sabe, eu tinha que conferir várias vezes. E são gatilhos que você carrega para o resto da vida. Às vezes você tem que ficar confirmando se, de fato, por exemplo, você fechou a casa porque você não tem certeza. E são pequenos gatilhos que você vem carregando e que você vai trabalhando. Por isso que é tão importante que a mulher ou qualquer pessoa que sofreu a violência, ela procure um profissional, ela procure ajuda, né, psicológica, ela procure a terapia, porque a gente precisa cuidar constantemente desses gatilhos que em qualquer situação podem vir. Então, traz prejuízo para a vida da mulher. Um exemplo muito forte foi que na época eu não conseguia, eu cantava, né? Eu tive 3 CDs gravados, viajava, tinha banda. E depois que eu sofri convivi com esse relacionamento, vivi essa experiência, eu não conseguia nem fazer um exercício de respiração. Nossa, impactou até nisso. Não saía. Porque eu via pequenos flashes das coisas que eu vivenciava e a minha voz não saía. Nossa. Então, o prejuízo é que cada pessoa vai afetar uma área diferente, né? Nós já atendemos mulheres que, assim, tinham 3 formações, trabalhou em multinacionais e não conseguia fazer mais nada. Ela se colocou numa posição, não desmerecendo a profissão, mas que ela teria que fazer limpeza porque ela se considerava incapaz do prejuízo desse tempo de relacionamento. Então, nossa, é algo muito, muito sério, realmente, a violência psicológica. Ô, Cris, mas por que então que as mulheres acabam
se submetendo a continuar nesses tipos de relacionamento? Porque a gente, pelo menos em jornais, às vezes vê, né, ou conhece casos de situações de mulheres que passam anos e anos ainda permanecendo, perdoando, tentando, né, dar mais chances, até tem pessoas que falam, né, que brincam, né, na verdade isso é muito ruim, eu acho, né, que falam, gosta de apanhar, não quer sair desse relacionamento, ela não quer sair, mas por que elas permanecem, né? Tem questões psicológicas, emocionais que ficam presas a esse tipo de relacionamento, o que acontece? Sim, existem, é constatado isso, né? Existe uma psicóloga norte-americana, ela se chama Lenore Walker. Ela foi estudar porque é algo que incomoda qualquer pessoa que começa a pensar, fala assim, mas por que essa pessoa continua, né, sofrendo, sendo agredida, recebendo humilhações, por que continua? Não precisa disso. E até começa a colocar essas palavras, né, pejorativas, começa a rotular essa mulher negativamente. Mas, na verdade, ela foi estudar exatamente por causa disso e ela percebeu que existia um ciclo que se repetia dentro dessas casas, dentro desses relacionamentos. Então, ela chamou de ciclo da violência, que ele é composto por 3 fases. Então, tem a fase da tensão, que é quando o negócio começa a esquentar, então começa a rolar uma ameaça, começa a mulher se sentir amedrontada, fica tenso, como já diz o nome dessa primeira fase. Depois vem a fase da explosão, que é quando a agressão acontece. Então, vem a violência física, vem quebra as coisas, aí acontece a violência patrimonial, né? Quebra as coisas dentro de casa. Às vezes, as crianças são agredidas, e mesmo que elas não sejam agredidas só do fato de assistir uma violência dentro de casa, elas estão sofrendo a violência psicológica, que isso pode repercutir lá no futuro delas, né? Então, por isso que depois precisa tratar. Os animais sofrem violência, muitas vezes. A minha cachorra, ela ia me defender, ela também era agredida. Nossa. Então, esse é o momento da explosão, quando a violência acontece de fato. E depois que a violência acontece, vem a fase da lua de mel, que é quando o camarada vem com a cartinha de amor, né, com um presentinho, com as flores. As flores é muito normal acontecer isso dentro desse quadro. Então, vem o arrependimento, e como existe essa mistura de emoção e de essa fase que envolve a parte psicológica, mental, é uma confusão, né, na verdade, sentimento e tudo misturado, a mulher perdoa, ela curte, porque existe um sentimento, então ela curte esse momento, por isso que é chamado de lua de mel. Só que nada muda, porque isso vai se repetir. Então, ela chamou de ciclo da violência, porque isso se repete. E, infelizmente, muitas mulheres acabam chegando ao feminicídio dentro desse ciclo. O feminicídio é quando o parceiro mata mesmo ela. Mata ela, né? Mata a mulher. Sim. O feminicídio, a mulher é morta por ser mulher. Não precisa ser exatamente dentro de um relacionamento, mas pode ser em outras situações onde a mulher é morta, né, por ser mulher, aí ela é o feminicídio. Existe um psicólogo também, que na mesma época da Lenore Walker, ele fez um estudo para entender por que pessoas e animais, né, até permaneciam num ambiente como num ambiente violento, né? Então, ele fez uma pesquisa ali com cachorros na época. E cachorros assim criados, cachorros de laboratório criados ali com a mesma genética, recebendo a mesma alimentação. E num determinado momento que ele abriu um espaço para esses cachorros saírem, alguns saíam, outros não saíam. Mas antes de chegar nessa fase para entender por que uns saíam e outros não conseguiam sair, se eles tinham a mesma genética, se alimentavam da mesma comida, eles foram submetidos a um teste onde esses cachorros eles levavam choques. E aí, um desses compartilhamentos dos cachorros, os cachorros eles conseguiam parar aquele choque com um tipo de sensor, eu não sei muito bem como é que funcionava, mas eles conseguiam controlar.
E no outro, eles não tinham como parar esses choques, eram constantes. E quando ele abriu esses compartilhamentos, que chegou essa fase deles saírem, os que conseguiam parar, né, com o sensor, eles automaticamente saíram e foram embora. Mas os outros não, eles continuavam levando choques constantes e permaneciam dentro daquele compartilhamento. E aí ele chamou esse caso, né, essa situação, né? Esse teste de síndrome do desamparo aprendido. Então, ele concluiu que tanto pessoas como animais, enfim, que sofrem violência constante, que levam choques constantes, eles, mesmo que a porta esteja aberta, eles não conseguem sair dali. Porque existe eles desencadeiam mentalmente, psicologicamente, dificuldade de sair daquela situação, né? Então, são gatilhos. E na vida, a gente trazendo isso para a nossa vida, não necessariamente que a pessoa precisa levar choque para passar por isso. Mas é como se fosse essas violências, né? É só são choques, né? São exato. choques que você passa na vida. Então, em qualquer situação de depressão, a pessoa tem um choque e aquilo vai se tornar um gatilho. E é onde essas pessoas não conseguem sair. E é exatamente isso que acontece com a mulher em situação de violência. Não é que ela não sai porque ela não quer. Porque ela está presa nesse ciclo. Exatamente, está presa. Mas, com certeza, tem muita gente que está nos assistindo e que conhece alguém que está passando por isso. Uma amiga, um familiar, alguém próximo. Tem algo que essa pessoa pode fazer para ajudar, para trazer consciência para essa mulher que está ali perdida, que nem sabe que está sendo agredida ou que tem esse ciclo aí, que ela vive acreditando, muitas vivem acreditando que vai mudar, ou enfim... Tem todas essas questões emocionais e psicológicas. Existe algum gatilho? Existe alguma coisa que a gente possa falar que ajude ela a começar a despertar um nível de consciência? Ou, não sei, o que a gente pode fazer para ajudar? Carol, é muito importante a gente não queimar a ponte. Então, quando você conhece alguém que está em situação de violência, às vezes a própria família queima a ponte. Os amigos queimam a ponte. E tudo que esse agressor deseja é afastar realmente o apoio dessa mulher. Para que ele tenha total controle. Sim, para que ele possa controlar. Então, não abandone essa pessoa, por mais que você sinta raiva. Porque dá raiva, você fala assim, nossa, meu Deus, dá vontade de fazer alguma coisa. Porque não é possível que ela se conforme em continuar na situação. Então, continue, tenha paciência. Preciso ter amor, ter compaixão. Por mais que seja revoltante, porque na primeira decepção, na primeira agressão, ou mesmo que ela já tenha passado muitas vezes pela agressão, ela vai ter alguém a quem recorrer e pedir ajuda. Porque, infelizmente, muitas mulheres morrem caladas porque as pessoas se afastaram. Então, não desista se você tem alguém na sua casa, na sua família, que está, alguma mulher vivendo nessa situação, não desista, né? Se apegue à fé, se apegue a Deus também, mas não deixe essa pessoa, para que ela possa ter essa comunicação quando ela precisar, porque a qualquer momento ela pode recorrer. Então, não cabe a nós julgarmos, né, como a gente viu aí, a gente tentou expressar o que se passa dentro, por mais empatia que a gente queira ter, a gente não está na situação daquela pessoa para saber o que ela está vivendo, né? E então a gente precisa ter essa compaixão e esse olhar. Então não perca a amizade, mantenha o contato dessa pessoa para que ela possa realmente recorrer. E se ela tiver contato, oriente, olha, vai buscar ajuda. Ensine os canais de ajuda. Pode indicar até para ela recorrer à ONG, no sentido só de ter um apoio? Sim, não, né, com certeza. Né? Porque de repente ela fala, eu vou na ONG, não posso me calar, já vou, sei lá, não quero denunciar ninguém, não quero, às vezes até com medo, né? Sim. Que elas devem ter muito medo. Mas elas podem ir lá como uma fonte de apoio Sim, emocional, podem, com psicológica. certeza. Orientação, tem muitas mulheres que procuram, elas não querem fazer a denúncia. E isso a gente sempre vai orientar, né, a procurar esse apoio, esse suporte, mas é uma decisão dela. Teve casos de mulheres que demoraram 4 anos para tomar atitude, de denunciar. Mas enquanto isso ela já tinha recebido apoio psicológico,
né, já tinha tido orientação. Então, essa Foi nossa... buscando a força para conseguir chegar no momento, né, Sim, de se sim. desvencilhar disso, né? Sim, porque quem vira a chave é a própria pessoa, né? Não adianta a gente querer impor, você vai lá, você vai denunciar. Não, é a pessoa, é ela que é responsável pela vida dela. E esse é a gente que luta pelos direitos das mulheres, esse é um dos direitos das mulheres, né? O direito de ir e vir. Enquanto, infelizmente, ela está, como a gente falou da experiência dos cachorros que não conseguiam sair dali, então, vai precisar de uma ajuda. E a ajuda, a gente precisa, principalmente as famílias, buscar ajuda também. Porque a dependência emocional, né, ela é um dos fatores que faz a mulher permanecer nessa relação. Sim. E muitas vezes a família precisa buscar suporte. Não é só a vítima. A família, você quer ajudar a filha, quer ajudar, né, o irmão, a irmã, quer ajudar, enfim, a mãe. Procura ajuda também, como lidar com essa situação. E aí a gente tem diversas, né, possibilidades, não apenas a terapia, mas existem vários cursos, várias palestras, gratuitas até, onde você pode aprender como ajudar e como também lidar com essa vivência que é super difícil, super complicada. Eu acho que até eu compreendo isso. E também uma coisa que você falou que me fez pensar é que muitas também devem ter dependência financeira, né? O emocional que baixa no financeiro, porque às vezes tem filhos. Exatamente. E daí fala, ó, pra onde eu vou? Então, não é que eu prefiro, né? Na cabeça dela, ela não tem outra opção a não ser se submeter àquele tipo de situação, passar por aquelas pela violência, enfim, para poder ter o sustento para os filhos. Acho que muitas acabam passando por esse tipo de situação. Sim, esse é um dos fatores que leva a mulher a permanecer, né? Não é só a parte sentimental, emocional, mas existe a parte financeira, né? Então, há mulheres que dependem economicamente do marido, por isso que é importante a gente sempre focar bastante na independência financeira, né? E aí eu acho que o trabalho que você faz é fundamental, né, para poder inspirar outras mulheres e tá trazendo isso para todas, né? Porque hoje a gente tem estudo aí acessível a todas as mulheres, né? Então, ela poder investir numa carreira, né? E nunca é tarde. Nunca é tarde. E nunca foi tão fácil e acessível, né? De diversas formas acessível, né? Sim. Porque todo mundo tem um celular e uma internet. Sim. Né? Ou a grande maioria tem, né? Um celular e uma internet na mão. E daí você abre o YouTube e você consegue aprender tudo que você quiser, né? Existem cursos, né, que são gratuitos. Além disso, também. Tem muitas ações que você consegue fazer cursos gratuitos e consegue aí começar a empreender, começar a se profissionalizar de alguma forma para conseguir ter uma renda extra, até para você conseguir aos poucos ir fazendo o seu pé de meia para conseguir tomar essa decisão, né? Porque se você tem independência financeira, não depende do parceiro, você está livre para sair da situação. A hora que você falar, não, chega, você vai embora. Mas quando a mulher depende desse companheiro, ela tem os filhos, né? Ela tem medo de morrer, ela é ameaçada. Então, são diversas as situações, né, que a deixam ela presa. Que a deixam presa. Entendi. E você falou pra mim que hoje na ONG vocês atendem mais ou menos umas 10 mulheres por mês. É um trabalho, né, de muito esforço, né? São 10 mulheres, em torno de 10 mulheres por mês. Como que a ONG se sustenta, Cris? Porque eu entendo que deve ter muitos custos, né, para você conseguir atender e dar todo esse suporte, esse trabalho tão delicado e tão personalizado, porque para cada tipo de situação é um tipo de atendimento, um tipo de necessidade, um tipo de demanda, um tipo de recurso diferente que você precisa. Para cada situação, um plano de ação, né? Para cada história, para cada... por exemplo, só esse ano a gente teve 3 casos de incêndio, onde você, para ajudar, porque você tem que tentar fazer alguma coisa também por elas, não é só o psicológico, né, a orientação jurídica, mas também tentar fazer alguma coisa. E a gente faz pedindo, né? Então, pedindo doações. Então, montar a casa dessa mulher novamente,
pedir móveis, material de construção para poder levantar do chão, né, em parceria com outras entidades. E para sustentar tudo isso é só de forma voluntária que a gente tem sobrevivido, vou falar assim, porque nós somos um milagre. É dessa maneira que a gente tem se mantido. Nós temos utilidade pública, né? Temos tudo que uma ONG precisa, documentação, CNPJ, temos utilidade pública, temos reconhecimento da rede pública, porque nós recebemos os encaminhamentos, né, das delegacias, do CREAS, do CRAS, do Fórum, até do Ministério Público. Então, a gente tem um reconhecimento que a gente recebe as vítimas, mas a gente não tem nenhum apoio, não recebe apoio financeiro, nenhuma verba pública, nada, nós não recebemos nada. Então, a gente se mantém mesmo por milagre, assim. Nós temos um bazar. De roupas? De roupas. E daí vocês recebem doações, então, de pessoas que doam as roupas e através da venda dessas roupas, a arrecadação desse dinheiro, você usa para sustentar a ONG, porque eu acredito que deve ter custos fixos, né? Para vocês irem atender as assistidas, né? Isso. Tem que ter o transporte, tem que ter o dinheiro da gasolina, enfim, tudo hoje em dia que a gente faz, existe, tem que ter um recurso, tem que ter dinheiro, né? Seja até para você conseguir, às vezes, eu imagino que alguma assistida com um bebê que precisa de leite, de fralda, você precisa comprar muitas vezes, né? Então, às vezes, recurso para a farmácia, para um alimento específico. Sim. E daí, então, hoje, meu Deus do céu, estou até preocupada aqui. Hoje, se você está nos ouvindo, não sabe, muitas vezes, como ajudar, né? Porque eu imagino, eu já passei por isso, de um momento onde eu queria muito poder ajudar de alguma forma, alguma instituição, mas eu não conhecia nenhuma instituição que me tivesse certeza de que estaria fazendo a atitude certa, de que estaria, né, efetivamente fazendo o certo, né? Porque a gente tem muito disso também. Então, se você não conhece nenhum local onde você consiga contribuir, ajudar, doar, te apresentar um que não posso me calar, porque a gente conhece, né, como a gente brinca, né, a cozinha, né, os bastidores, a gente sabe o quanto que a Cris se dispõe do tempo dela, de recurso, de tudo, né, para conseguir manter essa ONG por tantos anos. Quantos anos, Cris? Como ONG, nós estamos desde 2018 com documentação. Eu faço trabalho desde 2013. Meu Deus, já são 11, quase 12 anos aí desde nessa 2013. jornada. Eu faço trabalho e houve a necessidade por querer organizar eventos. Então, eu tinha necessidade de ter um CNPJ. Então, daí comecei a batalhar atrás da documentação e nós estamos em Itu desde 2017, em Itu, e acolhendo mulheres, porque a gente oferece, né, o apoio psicológico, orientação jurídica, a gente vê as necessidades e para cada caso a gente tem um plano de ação para poder ajudar essa mulher, né? Por exemplo, vou dar exemplo de uma das nossas rainhas. Rainhas são mulheres que passaram pela ONG. Todos os anos nós fazemos uma cerimônia no final do ano. E essa cerimônia ela é baseada na campanha do Laço Branco, porque nós estamos agora em ativismo, né? Então, são 21 dias de ativismo, que vai desde o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. No Brasil, a gente começa nessa data por causa do índice de mulheres negras, que são as que mais são mortas e as que mais são violentadas e que sofrem violência no Brasil. Então, nós começamos no dia 20 e vamos até o dia 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos, né? Internacional dos Direitos Humanos. E no decorrer dessa data, a gente tem algumas datas comemorativas. Então, dia 25 de novembro, que é o Dia Mundial do Combate à Violência contra a Mulher, em todo o mundo começa nessa data a campanha de 16 e hoje dias. É 25 de novembro. Uau, eu tô pensando, 25 de novembro, estamos gravando hoje esse episódio. Tá vendo só? Que simbólico isso. Muito simbólico, né? Então, são 3 irmãs da República Dominicana que elas foram, assim, contra um regime ditador, né, do governo, né, do Trujillo, que era o que dominava, e por causa disso elas foram assassinadas. Então, essa data é em memória a elas, 25 de novembro, que surgiu essa campanha mundial.
contra a violência às mulheres, do combate. E aí a gente vai passando por algumas datas, né? O dia do combate à AIDS também, que é no dia 1 de dezembro, que muitas mulheres são infectadas, né, através de abuso, né, de violência sexual. Muitas mulheres contraem o HIV. Então, é uma campanha de prevenção também, de conscientização. E a gente passa pelo dia 6 de dezembro, que é o dia da campanha do Laço Branco, que é uma campanha realizada pelos homens. Os homens se levantaram no mundo para combater a violência às mulheres. Essa campanha surgiu porque as primeiras estudantes de engenharia no Canadá, elas foram assassinadas por um dos alunos que não aceitava a presença de mulher na universidade. Então, ele mandou todo mundo sair, os homens, e só manteve as mulheres e matou a queima-roupa essas mulheres. Meu Deus. E depois ele se suicidou e falou que não aceitava mulher na universidade. E aí surgiu a campanha do Laço Branco, os homens pelo fim da violência contra as mulheres, que é a campanha do Laço Branco em todo o mundo. Então, como o maior índice de violência vem dos homens, a ONG Não Posso Me Calar realiza a cerimônia do Laço Branco para trazer algumas personalidades, alguns homens que fizeram algo, né, pela causa, para homenageá-los, para que isso possa inspirar outros homens. Uau. E na oportunidade a gente apresenta a ONG e coroa essas mulheres que passaram pela ONG como rainhas. E agora a gente começou também a levantar mulheres como você, que nos representam como embaixadoras, né, nesse evento que é tão importante. E uma das rainhas, né, que a gente acabei me estendendo no assunto para explicar, porque senão as pessoas não vão entender o que eu tô falando, que a gente está falando, né? Sim. Ela usava aparelho e ela sofreu a violência e ela perdeu os dentes. Então, por causa do aparelho, o aparelho grudou nas carnes, né, da boca. Meu Deus. E ela ficou assim, nessa situação. E ela disse que quando ela tinha muita vergonha de conversar com as pessoas, olhar para as pessoas, e na época que ela nos procurou, era a época da pandemia. E ela disse que ela estava conseguindo falar, olhar para as pessoas, ter mais segurança por causa da máscara. Uhum. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer de tudo para te ajudar. E a gente fez um apelo e uma dentista aqui de Tu doou, né, o tratamento para ela e ela voltou a sorrir literalmente. Nossa, que lindo, né? Então tem várias formas de a gente conseguir ajudar, né? Às vezes não é só o dinheiro, Não. mas é o alimento, é a doação de roupas para o bazar, é ajuda voluntária, às vezes para estar ali no bazar, para organizar essas roupas, para vender essas roupas. Ajuda como profissionais, né? Serviços que a gente pode estar doando, né? Aqui nós, como Gênia, estamos doando esse espaço do podcast para a ONG. Se você é psicólogo, se você, né? Qualquer profissional, muitos profissionais podem ajudar de alguma forma, né, Cris? E também com dinheiro. Qual que é o Pix? Já vamos falar aqui o Pix. Depois eu vou falar, ao longo desse episódio eu quero falar do Pix. Qual que é o Pix? O Pix é nosso CNPJ. Então, é 29 505 837 1000 contra 74. Legal. Se você não conseguiu pegar, volta, anota o Pix e faça a doação. Pode ser R$10, pode ser 50, pode ser 1.000, pode ser o valor que você tiver, puder e desejar. Não importa o valor, importa a sua ação, né? Porque a gente entende que eu, pelo menos, tenho muito a lei da semeadura na minha vida. Isso rege para mim a minha vida. Então, se você vai estar plantando essa semente, né, de ajuda, de uma boa ação, com certeza isso vai retornar para você. Acho que a gente nem precisa fazer pensando nisso, mas isso é mais um incentivo aí para que você pegue aí seu celular, abre faça um Pix, faça uma doação ou veja como que você pode ajudar, porque é uma causa que precisa tanto, são tantas mulheres que precisam dessa sua ajuda. Imagina se você tivesse mais recursos financeiros, o quanto que você não poderia, né, fazer de ação, né? De ajuda mesmo para essas mulheres, né? Porque é um grande acolhimento que você faz para todas essas mulheres, né, Cris? Sim, porque a gente oferece o nosso melhor, porém é muito precário. O que a ONG faz de fato, assim, de forma bem prática? O que a ONG faz nesse acolhimento e nessas ajudas? A gente oferece, na maioria das nossas assistidas,
o apoio psicológico, orientação jurídica, e de acordo com cada situação, a gente monta esse plano de ação que eu te falei para ajudar. Mas existem aquelas mulheres que elas estão correndo risco, né? Então, essas mulheres, elas também são acolhidas, elas ficam por um período na casa com a gente. A maioria chega só com a roupa do corpo, né? Então, por isso que o nosso bazar acaba ajudando também as assistidas ali. O que falta, a gente já apela para pedir mesmo, né? Para poder suprir as necessidades. Então, é tudo feito com muito amor, com muito carinho. Porém, se nós conseguirmos, né, ter mais recursos, a gente vai poder oferecer um melhor atendimento, né? Um melhor acolhimento. E essa é a nossa ideia. Que não seja apenas um acolhimento apenas técnico, mas que ela realmente possa ter uma boa lembrança da passagem pela ONG. É isso que a gente visa bastante também, sabe? De não traumatizar, de trazer realmente um aconchego, um acolhimento, que ela possa ter uma boa lembrança dessa passagem ali. Então, toda ajuda é bem-vinda. E nós precisamos muito. E também, Carol, se as pessoas quiserem conhecer, precisa agendar, tá? Assim, porque o nosso trabalho é sigiloso, mas é possível você marcar um agendamento para poder estar conhecendo o nosso trabalho de perto, para ver ali, sentir. E uma oportunidade está aí também no dia da cerimônia do Laço Branco, poder estar participando, porque ali todo ano tem rainhas, novas rainhas. Então... É aberto, então, quem quiser participar, tem que só se inscrever de alguma forma. A gente tem um link para inscrição, vai ser esse ano na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, no dia 5 de dezembro, às 19 horas. É um momento muito especial, emocionante. Eu imagino, deve ser. Mas vale muito a pena. Eu gostaria muito que você estivesse lá também. Eu tô aqui só pensando, dia 5 de dezembro. Vou me programar para estar. Deve ser um momento muito lindo. Inclusive, estar sentada ali na nossa tribuna ali para representar. Porque que prazer, que prazer. Conte comigo. Vou só bater a agenda, mas meu coração já está lá, com certeza. Ai, que bom. Isso que é importante. Porque muitas vezes as pessoas não precisam estar lá, né, Carol? Estar na ONG ou estar tão próximo. Mas, de alguma forma que essa pessoa consiga ajudar, ela está conosco, né? Sim. Ela está ali, ela está ajudando a levantar. Porque são vidas que a gente salva realmente. São mulheres que a gente livra da morte. Sim, sim. Famílias, né? Eu digo, quando tem os filhos, né? Quantas crianças, né? Sim. Não vão ser privadas, né? Você não consegue privar muitas crianças, né? De situações muito difíceis, né? De muitos traumas, de muitas situações delicadas. E a gente estava falando aqui de doação focada mais na pessoa física e tal, mas para empresas que desejem fazer também ajuda, que desejam doar, né? Porque para a empresa é muito importante, né? Responsabilidade social, ESG, às vezes diluição de imposto, não compreendo muito bem dessa área, mas eu sei que existe também, né? Isso. Para as empresas também é interessante a doação, porque para a questão social interna da empresa, né? Muitas vezes você acaba incentivando e impactando os colaboradores, né? Que também se apoiam a essas causas. Para essas empresas poderem ajudar, né? Quem aqui tem empresa ou né? A mulher que está assistindo que o marido é empresário, que ela pode, né, conversar com o marido e falar, olha, tem uma ONG, uma instituição séria que a gente pode ajudar, que vai ser muito bom a empresa estar apoiando. Pode ser através de dinheiro, pode ser através também de palestra, né? Que você faz palestras incríveis para grandes corporações, empresas gigantes, mas você faz palestras para empresas pequenas ou grandes, não importa o tamanho, né? E daí aqui para quem é empresário, qual que é o Pix? 29 505 837 1000 contra 74. É o CNPJ da ONG. E para palestras, aí pode te contatar, pode entrar em contato aqui no Instagram, né, da ONG, não posso me calar. E quais são os temas, geralmente, que você aborda em palestras, né? Até para quem é empresário que vai estar assistindo esse corte aqui, poder sentir ainda mais interesse, mais vontade. Porque além de poder ajudar, olha só que interessante, com uma palestra, a contratação da palestra da Cris, o que eu penso aqui, já como empresária? Eu estou contratando, ajudando financeiramente a ONG e também
ajudando a minha própria empresa, porque daí é uma ação que você está fazendo interna para a empresa, né? É uma conscientização da equipe, enfim, acho que são vários benefícios, né? Sim, sim. É importante porque a violência doméstica afeta o desempenho do profissional, né? Nossa, porque muitas mulheres podem estar sofrendo, Exato. podem estar sofrendo por violência, você pode ter muitas funcionárias aí na tua empresa que sofrem, você nem sabe, nem ela muitas vezes sabe, Exatamente. né? Aquilo que a gente já falou aqui, não tem o nível de consciência para saber que está sofrendo, o desempenho é ruim, né? Ou você fala, nossa, essa pessoa era tão boa e do nada começou a ficar estranho. Né? Falta demais, e aí não se sabe o porquê. Bom, os temas que são pedidos sobre conscientização mesmo, né? Porque, infelizmente, muitas mulheres, elas estão na situação de violência, mas elas não têm consciência, como você disse, e quando a gente fala do assunto, né, de uma forma aí, bem direta, elas conseguem ter esse insight e elas começam a buscar ajuda e entender que aquilo não é normal, né? Porque muitas vezes é normalizado a situação e elas buscam ajuda, porque isso reflete no desempenho do profissional e da empresa. Total. Então, é importantíssimo saber o que é violência e não apenas para as mulheres, porque muitas empresas também falam assim, nosso público é feminino, os homens não vão participar. Eu falo, não, os homens precisam participar. Porque eles precisam também entender, né? E o conhecimento, ele é sempre bem-vindo. Claro. Né? Então, existem situações em que os homens também precisam saber, conhecer, desculpa te cortar, até porque eu imagino aqui que muitos homens podem fazer, né? Estarem tendo ações com as mulheres de algum tipo de violência porque herdou. E, às vezes ele não tem consciência de que isso é uma violência. Sim. Né? Porque é muito sutil quando a gente fala nessas violências emocionais. Vários tipos aqui de exemplos que você deu, que às vezes a pessoa, nem o homem tem o nível de consciência de que ele está agredindo a mulher de alguma forma. Eu acho importantíssimo esse tipo de cultural, conteúdo. Né? Cultural. Muito cultural. Muito, muito, muito. Eu tenho histórias do meu pai, de que o meu avô, que veio da Itália, né? E meu pai tem 80 anos, então tô falando de quase 100 anos, né? Que é tão próximo, mas ao mesmo tempo é muito distante, né? Do que a gente vivia, né? Tô falando da época da Segunda Guerra, né? E minha avó, ele vinha de madrugada, enfim, de lugares, né? De madrugada, e chegava e puxava minha avó pelo cabelo. Para colocar comida no prato de madrugada. Então, olha o nível, né? Exato. Isso, meu pai viu isso. Ele aprendeu, né? Graças a Deus que ele não... Mas teve muitas situações que meu pai aprendeu que veio. Você fala de algumas situações que eu falo, caramba, eu passei por algumas situações quando eu era criança que, hoje entendendo, foram violências. Sim. Mas ele não sabia. E quando se fala, a pessoa desperta, né? Exato. Então, é importantíssimo. E há situações também que o homem precisa ter conhecimento. Por exemplo, palestras sobre assédio moral, assédio sexual dentro das empresas. Importantíssimo. Né? Sobre um perfil, como que é esse homem agressor. Né? Isso se falando de uma forma que ele possa também entender, porque, como você disse, às vezes não tem noção, não tem consciência, porque vem carregando isso, vem já esse ranço da própria sociedade, né? Vem sendo trazido e é normalizado. E, de repente, daí descobre que não. Porque a gente tem leis atuais, né? Como dizer, importunação sexual. Então, antigamente, a gente via até o próprio cinema. Era bonito um homem roubar beijo. Nossa, é verdade. Não é? É verdade. Tocava aquela música romântica ainda no fundo. Agarra a mulher na marra, a mulher não está querendo, né? Aquele beijo, nada. E ele agarrava a mulher e depois rolava o beijo e aquela música de fundo. Você vê muito cultural, uau! Exatamente. Gente. Então, hoje não, hoje a gente sabe isso não pode acontecer. Isso é crime, né? Então, são fatos e são leis novas que a gente precisa conhecer e o próprio homem precisa conhecer, porque para ele podia ser normal, né? Ele viveu isso às vezes dentro de casa, então é o que ele aprendeu, é o que ele entende que é normal, né? Então, e isso dentro de empresa é muito comum e a gente precisa falar sobre isso. E você falou que às vezes a mulher, né, tá desenvolvendo um papel ruim dentro da empresa, porque às vezes em casa está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, mas às vezes pode ser dentro do trabalho.
Também. Né? Com certeza deve ter casos de homens que devem fazer, né, tipos de ações com várias mulheres dentro do trabalho. Imagina só, é uma laranja podre dentro da tua empresa, que você nem tem consciência, nem imagina. Imagina você tirar, né, essa laranja, o quanto de performance, de melhora que você não vai ter na tua equipe, desenvolvimento, fora que o principal, que é você estar cuidando, né, do emocional, da saúde, né, física, mental dessas mulheres, né? Sim, e tem aquelas situações abrangente. Também do corporativo, que é quando a mulher, ela tem já um cargo, né, assim, mais elevado, e muitas vezes ela é podada, né, quando ela vai falar, alguém está cortando a ideia dela, o projeto dela, o outro vem e toma esse projeto, é a mesma coisa que ela falou, mas quando é levado por um homem, aquilo é acolhido de uma outra forma. Então, são coisas que acontecem que a gente precisa falar sobre isso, porque muitas vezes, como a gente está dizendo, as pessoas não têm consciência e precisa mudar esse tipo de posicionamento, porque a mulher é tão capaz quanto o homem, né, na função, no trabalho, e os direitos são iguais, precisam ser iguais. E é essa que é a nossa luta, e é por isso que a gente não se cala, né? A gente precisa continuar falando. Com certeza. Sabe que você me lembrou de algo que, através do Elas no Topo, a gente estuda muito, né? Eu e a Natana, minha sócia, desse universo da mulher, né? Da mulher empreender, enfim, da mulher em si. E sabe o que acontece no mercado de trabalho, Cris? Não sei se você já viu esse estudo e esse dado, de que a mulher, o homem, né, recebe uma oportunidade de trabalho, né? E daí, às vezes, ele tem ali o básico daquela vaga para poder atuar, né? E daí ele é chamado e ele prontamente vai, sem nem pensar. Ele fala, tudo bem, eu sei o básico aqui, eu vou e lá eu vejo que eu faço do conta, enfim. Ele vai. Ele se sente pronto. Ele se sente pronto para poder executar aquela vaga. A mulher, numa situação igual, é chamada para uma vaga. Numa situação, ela é chamada para uma vaga. Ela tem graduação, pós-doutorado, fala 5 línguas, ela tá acima 1000 vezes daquela vaga. E ela pensa ainda se ela tem condições de se dispor para aquela área, se ela realmente está pronta, se ela não precisa fazer mais algum curso, fazer mais alguma coisa. E você falando isso, eu acho que também é um pouco dessa cultura que a gente tem, né? De que a mulher muitas vezes não se sente pronta porque é o que o ambiente, né? Muitas vezes se coloca, né? Que a mulher, ela não é boa, né? Como ela realmente é, né? Sim, sim. E são pequenas violências psicológicas que acontecem, que vêm de forma verbal também, que vão tentando minar, né, essa mulher, assim, aos poucos. Sim. Por exemplo, a mulher, tá nervosinha porque tá de TPM hoje, sabe? Esse tipo de conversa são agressivas. E a gente precisa mudar isso dentro das empresas, isso precisa ser mudado, esse tipo de comportamento, esse tipo de palavra, a gente precisa impor respeito, né? Então, é esse tipo de conversa que a gente tem para dentro das empresas, e a gente está aberto a alguns temas, né? Teve, por exemplo, esse tema que eu falei sobre o perfil do agressor, uma empresa pediu, eu não tinha a palestra, eu montei a palestra para essa empresa especificamente, porque a intenção deles era que os homens percebessem, né? Então, eu achei muito legal. Que incrível, trazer a consciência já, os gestores já tinham identificado e trouxeram a consciência que ou você aprende ou talvez você vai ser expelido, né? Exatamente, porque se você tem uma situação, vamos dizer, que você viu a sua mãe sendo agredida na infância e agora você faz isso porque você viu, então a intenção não é julgar e nem condenar e apenas identificar, mas é que esse homem, ele procure ajuda. Né? Então, ele procure ajuda para se tratar. Porque as pessoas, elas vão ao médico por uma dor de barriga, por alguma, né, tá sentindo algum sintoma. Ela vai procurar o médico, vai procurar um tratamento, vai procurar uma ajuda. Mas, por agressividade, é difícil alguém que procura. É verdade. Então, se você está muito nervoso, né, não só homem, mas qualquer pessoa está sendo muito agressivo com todo mundo, a gente precisa perceber isso e procurar ajuda para que a gente possa melhorar como ser humano, né, e também melhorar como pessoa, porque isso deve ser ruim para a própria pessoa.
que é agressiva, né? Então, a gente tem que buscar também caminhos para que a gente possa reduzir essa violência tratando do problema, né? Uhum. Olha que legal. Então, para quem tem empresa, para quem é empresário que está nos assistindo, pode contratar através de palestras, que você já tem várias palestras prontas. Pode sugerir, às vezes, algum tema aí na tua empresa que você acha que é relevante, que é importante. A Cris cria uma palestra específica para a tua empresa, personalizada para a sua demanda, para a sua necessidade. E você também pode, tem muitas empresas que acabam fazendo palestra, fecha um pacote anual. Então, a Cris pode estar mensalmente na tua empresa para poder trazer conteúdo, consciência, dinâmicas. Isso é muito legal, porque isso também ajuda na produtividade. Saiba disso, porque daí os seus funcionários vejam que você está olhando para eles. Porque isso é uma ação de endomarketing. Quando a gente tem, né, conteúdos, palestras, ações que você faz internas para a tua empresa, para os seus colaboradores, isso chama endomarketing. E isso é um efeito motivacional, é um efeito que ajuda muito no seu trato ali com a tua equipe. E daí você pode entrar em contato com a Cris, como eu já falei, através do Instagram da ONG Não Posso Me Calar, porque ela pode montar um plano para você, pode ser anual, semestral, pode ser uma ação específica em algum determinado mês, mas eu, como marqueteira, há 15 anos, uma agência de marketing, te aconselho, se você tem empresa, a contratar a Cris para fazer um pacote com ela, porque daí você fica com consciência tranquila, porque são tantas demandas de nós, empresários, e daí o endomarketing é mais uma demanda que a gente precisa cuidar, que precisa olhar para os nossos colaboradores. Imagina até alguém, né, com esse gabarito, que a Cris, ela tem domínio de tanta coisa, é uma excelente palestrante. E daí, você tem alguém que você confia, de olhos fechados, você fala, meu, já tá ali, ó. Mês a mês ou bimestralmente, a gente vai ter uma ação, aí faz um café da manhã com seus colaboradores. O impacto que você vai gerar na tua empresa, você não tem ideia. Eu quero que você faça um mês, pelo menos, com a Cris. E depois você me conta, daí no meu, Carol Sabadim, como que foi o impacto dentro da sua empresa? O que reverberou ao longo das semanas os seus colaboradores com uma ação como essa que a Cris representa? E, de novo, fazendo essa ação, você está ajudando toda a sua corporação, mas, acima disso, no meu ponto de vista, você está fazendo uma ação social e ajudando uma ONG tão séria, tão representativa e que precisa da nossa ajuda com urgência. A ONG precisa, ela necessita, né? Como a gente falou aqui no início do nosso podcast, é uma ONG que vive pelo milagre, porque não tem, né, empresas que mensalmente ajudam. Então, ela vai ali, com o seu trabalho de formiguinha, buscar recursos para ajudar essas mulheres, fazendo, né, da maneira como pode. Né, Cris? E algo interessante é que nas empresas que a gente leva a conscientização, leva essas palestras, a gente sempre acaba captando também assistidas. Olha, que interessante, porque daí as mulheres, como a gente falou, têm nível de consciência ou já sabem que estão, mas não sabem aonde buscar ajuda, e daí ali você já é um socorro presente para essas mulheres. Exato. Uau! Mais um motivo. Você está esperando o quê? Já manda mensagem para a Cris. Tem tantos benefícios, não é? Tem tanta coisa positiva para a tua empresa que você tem que contratar a Cris agora. E a gente também oferece um certificado como reconhecimento, né, de uma empresa que está preocupada com o enfrentamento à violência contra a mulher, que apoia a causa. Olha, que legal. É o que a gente consegue fazer, mas pode ter certeza que essa ajuda é de grande, assim, valia e representa muito para a manutenção da causa e algo que fica, né? Sim, com certeza. Cris, eu queria entender um pouquinho, conhecer, na verdade, um pouquinho de algumas histórias, claro que sem expor, obviamente, né, nenhuma das assistidas, mas para a gente poder até entender um pouco mais, a gente falou sobre alguns exemplos sutis aqui de violência, mas tem alguma outra história que você pode compartilhar com a gente? Ou às vezes, não sei se você quer abrir até a sua história para não expor nenhuma, mas não iremos expor, porque não falaremos nome, né? Uhum. Mas de situações onde você falou, meu, não é possível que isso aconteceu. Bom, só de feminicídio que você me contou, nos bastidores, foram 7 este ano, só de tu, né? 7 mulheres que morreram por serem mulheres. Nós completamos agora o 6º caso em Itu. Inclusive, tem casos que a gente acompanha da família, porque são vítimas também, né? Precisam de suporte, precisam de apoio. Por quê? Porque se a mulher morreu, a família, você fala o quê? Os pais dessa mulher ou os filhos correm risco?
Não apenas por correr risco, porque geralmente o crime de feminicídio, o criminoso é preso, né? Uhum. A gente espera que mantenha atrás das grades. Mas o trauma que fica, né, de um filho perder, muitas vezes, a gente teve um caso que a filha estava dentro de casa, né? Então, porque a ONG, ela atende mulheres e filhos em situação de violência. Então, a gente oferece suporte, né, psicológico, a orientação jurídica, por isso que é importantíssimo. Nesse caso, então, a criança estava presente. É a filha, né? Não é criança, Entendi. mas o trauma é irreparável, assim, se cuida, mas aquele... É uma situação complicada, né? Sim, Onde, claro. onde o crime acontece dentro da própria família. Por exemplo, o pai mata a mãe. É algo bem grave, né? Então essa pessoa precisa de suporte, precisa de ajuda. E dentro desses 6 feminicídios, a gente fala porque aconteceram em Itu. Um deles, a moça é de Itu, mas foi registrado como Sorocaba, eu acredito que faz um mês atrás, porque ela havia mudado para Sorocaba, mas ela é de Itu, né? Fazia pouquíssimo tempo, meses que ela estava para lá. Então, a gente considera 7 mulheres de Itu que foram vítimas de feminicídio. Então, esse ano foi, assim, terrível, e é por isso que a gente fala da necessidade de um olhar, né, de toda a população. E os crimes que aconteceram foram bárbaros. Então, a gente não tem como se conformar. E uma forma de ajudando a ONG, a gente está contribuindo para que mais pessoas possam ser cuidadas, né? E para que mulheres também possam entender essa situação e procurar ajuda, né? A gente tem os caminhos de buscar ajuda, para aquela mulher que está em situação de violência, que está sofrendo a violência naquele momento. A gente tem chamar a polícia mesmo, tá? 190, 153 da guarda, para naquele momento de urgência ali de na necessidade imediata. Isso. A mulher que está em situação de violência, que não é no momento, mas que ela quer pedir ajuda. Eu não consigo ir na ONG, não consigo ir na delegacia. Então, ela tem 180, ela pode ligar 180 na Central da Mulher. Ela vai anotar o número do protocolo, ela vai ser ouvida. É um atendimento diferenciado, demora um pouquinho, porque eles vão ouvir toda a história registrada. Você anota esse número de protocolo. Depois você vai responder um questionário que é importante para as pesquisas, enfim, né, para os índices. E com esse número de protocolo, vai para a cidade onde a mulher está sofrendo violência, vai para a delegacia da cidade, e aí depois vai ser formalizada a denúncia. Mas já acontece, de fato, esse atendimento, esse apoio. O CREAS é um lugar onde as mulheres podem buscar ajuda, né? Enfim, e a ONG Não Posso Me Calar é um canal de apoio, onde a gente procura fazer o que é possível. Então, a partir do momento que ela entrar em contato, ela vai receber um link para ela colocar ali, preencher os dados dela, e vai direto para a nossa equipe, que depois vai estar agendando o atendimento, e aí a gente vai estar orientando a cada pessoa, cada mulher, naquilo que ela necessita, fazendo os encaminhamentos, enfim. Que bom, né? Entender todos esses canais onde a mulher que está aqui nos assistindo possa recorrer numa necessidade, né? Porque eu confesso que eu não tinha nem noção de todos esses canais. E hoje em dia, Carol, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero ir na delegacia, não tenho como sair. Então, além do 180 também, a gente tem o canal diz que... Ai, meu Deus do céu, agora fugiu. Ele é canal do quê? Eu posso pesquisar aqui. De denúncia anônima. É um 99? Mas tem o site, tá? Delegacia Eletrônica, você coloca lá na internet, Delegacia Eletrônica. Diz que denúncia 181, mas é denúncia... 181, isso. Essa daí você pode... a pessoa quer fazer uma denúncia anônima, ela pode denunciar
pelo 181. A vizinha tá apanhando, que não sei o quê. Isso eu ia perguntar. Então, não de quero me repente, identificar, tal. tá, eu posso, Então, de repente, eu sei que tem alguma situação de alguma pessoa, eu posso fazer essa denúncia. exatamente. E aí, pela delegacia eletrônica, ela pode fazer a denúncia ali, tem um lugar para anexar. Você filmou alguma coisa, tem alguma foto, Que interessante. que você pode anexar ali e tá fazendo essa denúncia pela delegacia eletrônica. Você coloca lá, delegacia eletrônica. Você vai entrar na violência doméstica e vai fazer a sua denúncia. Você vai descrever lá, resumidamente, o que está acontecendo, o que aconteceu, e ali já vai formalizar uma denúncia. Né? Então, ela não precisa sair de casa, ninguém vai precisar ver. E muitas vezes também as pessoas que procuram a gente na ONG, a gente estando disponível, a gente acompanha na delegacia também, para dar esse suporte, estar lá do lado, né? Tá de mãos dadas ali, para ela não ser acolhida, não se sentir sozinha. Gente, você é um anjo na vida dessas mulheres, né? A gente faz o possível, né, Carol? Às vezes não dá para fazer porque a gente está em outros lugares, mas a gente faz o possível. Mas eu sei que você já, das poucas histórias que eu sei, você já se colocou em situações de risco de vida para poder ser um suporte, né? Para poder ser esse anjo mesmo, que você é uma mulher usada aí por Deus para cuidar, para ajudar essas mulheres, né? E... Eu acho que você me perguntou dos casos, eu acabei não falando, né? Tô meio... não sabia. Não, é que eu não soube. Eu fiquei pensando, falei, será que você não quer falar? Não. Mas eu acho que é tão interessante para a gente poder entender o nível da gravidade, né, do problema. Porque você fala assim, não, levou um tapa, um soco, não é nada. Né? Tem de tudo. Já vi de tudo, de tudo. A primeira rainha nossa, ela veio, foi a primeira assistida mesmo que a gente recebeu, ela veio lá da Bahia. Ela levou 9 facadas. Ela tinha um relacionamento, na época, tinha 17 anos na época. Meu Deus. E ela terminou esse relacionamento, ela vinha vindo do trabalho, ela ia à noite, e ela estava no telefone, no celular, e o rapaz veio atrás, falando, e ela ignorando. E quando chegou num lugar que era mais escuro, né, mais assim, tinha matagal, ele arrastou ela para o matagal e ali ele deu 9 facadas nela. Mas ele conhecia ela ou não? Era alguém na rua? Era namorada. Ex-namorada, né? Ela não queria mais... Ela terminou o namoro, ele não aceitou. Entendi. E aí, assim, as fotos do jornal, se você ver, você pensa que ela tá morta, porque ela tá toda, assim, coberta de sangue. E ela ficou um período ali, ela tinha medo, ela não podia escutar um barulho, ela ficava assustada. Claro. Teve um problema no braço, que afetou um nervo. E ela veio para Itu. E ela foi a nossa primeira assistida, assim, física, né? Porque já atendia outras mulheres à distância, muitas vezes. Mas foi nossa primeira assistida, foi o caso dela. E, graças a Deus, ela se recuperou. Hoje ela... né, cabeleireira, tem um salão de beleza, tá super bem, tem um filho lindo. Né? Quando a gente tem essas histórias, né, Sim. de um final feliz, falar, ai Deus, né, deve dar um conforto no coração, né, missão cumprida. Missão cumprida. Tem esse caso que a gente contou de outra rainha, essa que perdeu os dentes, que também, né, é uma mulher que... muito difícil, né? Que foi difícil, mas também trabalhadora, batalhadora, está aí sustentando os filhos dela, levando a vida. Tem histórias. Tem a Eloá, que inclusive é minha sobrinha, né? Então, falando o nome porque eu tenho autorização. Ela é uma mulher trans e ela também sofreu violência, ela também, quando ela veio... Ela também teve lá na cidade dela, que é em outro estado, ela também teve as coisas dela queimadas também, ela também perdeu as coisas dela, também sofreu violência, enfim. Hoje a Eloá, ela trabalha numa empresa, né, home office, mas ela é super comunicativa, é uma inspiração, é maravilhosa. Ela vai estar, porque ela recebeu a coroa ano passado, esse ano ela vai passar a coroa para outra assistida, que já não é mais assistida, que é a rainha agora, e maravilhosa, né, talentosa,
Qual caso nós temos mais? Nós temos hoje, esse ano também, uma mulher que ela viveu num relacionamento abusivo por 30 anos. 30 anos? E ela vai estar recebendo a coroa, e a história dela é bem também impactante, né? E a gente enfrenta um pouco de tudo nesses acolhimentos, né? A gente adquire amigas e a gente adquire inimigos. Eu imagino. Porque muitas vezes os agressores também, eles passam a ser nossos algozes. Mas a gente sabe o que está fazendo, né? Você sabe da lição, né? Com certeza, com certeza. E tem muitas histórias. Eu deveria ter anotado, né? Porque minha cabeça vai... Não, mas incrível, essas que você falou já... Tem a do Tavinho, a Jéssica. Ela é de São Roque. Ela também foi nossa assistida. Ela não sofreu violência doméstica, mas o filho dela, ele tem síndrome de Down. E na escola ele era amarrado e ele era torturado na escola. Pelos amigos? Não, pelos professores? Pelos professores. Meu Deus. E essa menina estava desesperada porque ela não estava conseguindo ajuda, né? E aí a gente foi dar o suporte para ela poder superar. E é uma menina maravilhosa. Ela recebeu o ano passado também a coroa. Esse ano ela vai estar passando também a coroa para outra. É uma graça de pessoa, muito comunicativa e maravilhosa, e que leva essa bandeira, né, do preconceito contra a síndrome de Down, sobre as mães atípicas, que muitas pessoas não entendem também. A luta dessas mulheres, né, ignoram a luta das mulheres, as mulheres que têm filhos com síndrome de Down, que são autistas. Deve ser muito difícil. É muito difícil. E a falta de respeito, muitas vezes, né, a falta de conscientização, de entendimento. De empatia. Então, a ONG, ela visa tudo isso. Porque não necessariamente a mulher precisa ser agredida, mas é uma situação, é uma violência. Sim. Né? É uma violência contra a criança, é uma violência contra a mãe. Se mexe nos nossos filhos, mexe na gente. Exatamente, e que está lutando ali sozinha. Então, às vezes a gente consegue ajudar todo mundo, a gente não consegue. Tem situações que realmente a gente não consegue. Né? Porque tem poderes que estão acima da gente. Né? Tem toda essa hierarquia e que a gente precisa respeitar, né? Como cidadão, como mulher, enfim, a gente precisa respeitar. Mas a gente pode estender a mão, a gente pode acolher, a gente pode dar um ombro, né? A gente pode dar uma escuta, ouvir, porque às vezes é tudo que a pessoa precisa. Você vai buscar ajuda e você recebe só não e porta fechada na sua cara. Então, quando você tem esse acolhimento, você é escutada, quando as portas se abrem para você, isso representa muito. Porque eu falo muito nisso, as pessoas falam assim, esse papo de sororidade, isso daí não existe. Para mim existe. E eu luto por isso. Porque a gente, como que a gente vai lutar contra a violência se a gente não se apoiar? E a gente precisa também quebrar esse ranço que a gente traz, que a gente está falando sobre sociedade, sobre machismo, tudo. E muitas vezes as próprias mulheres inconscientemente trazem isso. Se eu reconhecer que você é uma profissional capacitada, você que tem um talento, que você representa, isso não vai me diminuir. A gente não está aqui para competir, né, uma com a outra. A gente está aqui para se apoiar. E quando eu me liberto disso, eu consigo ir além. E eu acredito nessa força, na força feminina, no poder de nos apoiar, de nos ajudar. E mesmo que hajam momentos que muitas mulheres tenham um conflito, porque a gente não é obrigado também a concordar com tudo. A gente pode pensar diferente. Mas pensar diferente não significa que a gente vai ser inimiga. Total.
Total. Então, eu acredito nisso, né? Que a fraternidade, fala da fraternidade, mas ela já vem com essa roupagem masculina, que são irmãos, homens. E a sororidade já é, que vem do latim, soror, são irmãs, são mulheres. Por que a gente não pode ser irmãs? Sim, exatamente. E essa ajuda pode ser no quesito emocional, como você falou, um apoio, ou de novo, eu preciso reforçar aqui, essa ajuda pode ser com roupas que você tem na sua casa que você não usa, que você pode doar para o bazar da ONG, com alimentos que você tem na tua casa. Então, você diz, Carol, não tenho dinheiro, tô apertada esse mês. Eu tenho certeza que você tem um pouco aí de alimento que você pode dividir com a ONG para ajudar mulheres que estão precisando. Essa ajuda pode vir através de dinheiro, sim, porque a ONG precisa de recurso financeiro para poder se sustentar e poder ajudar essas mulheres. Essa ajuda pode ser através de fralda, de leite, enfim. Pode ser de tantas formas, com o seu trabalho, muitas vezes voluntário ali. Então, de novo, Cris, fala pra gente qual que é o Pix. Tá bom. CNPJ 29 505 837 74. É uma instituição de muita confiança, muito séria, que faz um trabalho há mais de 10 anos, impecável, de muito amor, de um cuidado assim, com o ser humano, que eu vi poucas vezes. A Cris tem um coração que é admirável. E eu desejo que Deus retribua 1000 vezes mais na tua vida o tanto que você faz por tantas mulheres. Eu me emociono porque é um trabalho lindo, de muita coragem. Tem que ter muita coragem para fazer o que você faz, para estar na linha de frente de uma guerra. Porque você está na linha de frente de uma guerra. De tantas situações que você, né? Se eles fazem isso com pessoas que eles amam muitas vezes, imagina o que poderiam fazer com você. Que não é nada, que é só uma pedra no meio do caminho. Então, que Deus possa te guardar, que Deus possa te orientar, te dar discernimento, sabedoria, para continuar nessa jornada linda, para que Deus possa também trazer mulheres, trazer homens, trazer pessoas para te ajudar nessa jornada, porque sozinha vai ser muito mais difícil, né? E juntos, um pouquinho de cada um, é uma força tão grande que a gente consegue. Quantas vidas a gente não vai conseguir trazer, né, para ter uma vida melhor, para ter uma situação com os filhos, enfim, tanta coisa que a gente pode fazer através dessa ajuda, né? Então, eu desejo de coração que você continue nessa jornada e que Deus possa estar te ajudando em tudo, do pequeno, daquilo pequenininho que você precisa, até grandes coisas que você precisa, que eu sei que você tem desejos no seu coração de projetos grandiosos, mas que Deus possa estar trazendo à tona todos eles e colocando pessoas que eu sei que estão aqui nos assistindo para poder serem usadas para que esse projeto possa alcançar tudo aquilo que você deseja, que eu nem sei, mas estou aqui falando, Deus está mandando, a gente obedece. E nesse momento emocionada, eu quero que você fale aqui para a tua câmera, para mulheres que estão sofrendo, que hoje entendem através desse podcast que sofrem, né, de situações de violência. O que você pode falar para elas? Eu queria fechar com uma mensagem de acolhimento para elas. O que você pode... Você, melhor do que ninguém, né? Você passou por isso por 6 anos, né? Com um relacionamento tão difícil, passou pelas 5 tipos de violências, né? Por tantos anos. O que você pode falar? Perdi uma gestação com chute. Sério? Olha, isso a gente nem sabia. Então, você não tem acho que, a melhor pessoa para poder falar uma mensagem de acolhimento para essa mulher que está nos assistindo e que precisa te ouvir. Ai, meu Deus, haja coração, né? Essas palavras da Carol. Obrigada mesmo. Não desista de você. Às vezes a gente prioriza as outras pessoas. A gente quer, né, amar todo mundo que está ao nosso redor, ou uma pessoa específica deixa de fazer diversas coisas por causa de um relacionamento. E você precisa se priorizar. Você precisa se amar, você precisa se respeitar. Você precisa investir em você. Né? E que você comece por aí, pensando o que é que você tem feito para você. E colocar a mão na consciência para pensar se um relacionamento, que às vezes as pessoas perguntam, como é que eu sei se eu estou num relacionamento abusivo? Se nesse relacionamento você não sorri, se nesse relacionamento você sente mais tristeza, mais raiva, se nesse relacionamento você deixou de ser você, porque você não pode estar onde você gostaria de estar, porque você não pode falar com as pessoas que eram amigos,
ou os familiares, está afastado de todo mundo, se esse relacionamento está te afastando das pessoas da sua família, está te afastando dos seus amigos, está te afastando de você. Porque muitas vezes a gente deixa até de gostar da comida que a gente gostava. Né? A gente deixa e passa a agradar o outro tanto que quando a gente consegue romper, a gente já nem se conhece mais, porque você deixou de ser você deixou de fazer o que você gosta. Então, começa por aí. Se você tem mais momentos de desgosto nessa relação, você está num relacionamento abusivo. Se você não se sente, você não sorri, é porque você está num relacionamento abusivo. Que você comece a avaliar isso e entenda que você precisa buscar ajuda. Seja através de um profissional, seja através de uma psicóloga ou de um terapeuta, você precisa de ajuda. Seja através da ONG Não Posso Me Calar, busque ajuda, busque orientação, porque você tem uma vida pela frente. Nós falamos de 6 casos de feminicídios de 7 mulheres de Itu que faleceram esse ano apenas, de 2024. A gente está chegando no final do ano, que você faça uma reflexão e que você não entre para esse índice, mas que você possa ter uma vida no ano de 2025, uma nova vida, que você possa reescrever sua história, que você possa voltar a sonhar. E uma forma de saber se você está numa relação abusiva também é essa. Quais são os seus sonhos? O que é que você tem pensado no futuro? Então, essa é a reflexão. Não desista de você. Pense em você. Se priorize. Seus filhos são importantes, mas nunca é tarde. Às vezes só basta um passo para a gente conseguir a vitória. Não é fácil reconstruir a vida, mas é possível. Eu estou aqui para falar que é possível. Para provar, né? Para deixei tudo para trás. Mas é melhor, muitas vezes, você passar até necessidades do que você viver a violência. Porque nada se compara à violência. Porque se eu tivesse permanecido, talvez eu não estivesse aqui falando para você. Então, lute por você, lute pela sua vida. Se você tem alguém de confiança, fale com essa pessoa. Se você não tem mais ninguém, procure ajuda. Eu me coloco à disposição, a ONG está aí à disposição. E é isso. Existe, como diz Maria da Penha, né, que também ficou paraplégica por causa da violência. Né, levou um tiro de espingarda dormindo e ficou paraplégica. E ela fala, existe vida depois da violência. Então, existe vida depois da violência. Não importa a sua história, não importa o seu sofrimento. Você pode pôr um ponto final. Então, busque ajuda. Que lindo. Fechamos o nosso primeiro episódio desse podcast tão especial, tão emocionante, impactante e de tanto conhecimento, de tanto valor. Cris, foi um privilégio mais uma vez poder fazer parte desse momento. E eu desejo de novo, de todo o meu coração, que Deus possa continuar te abençoando, te guiando, te guardando e trazendo pessoas, que eu sei que muitas que estão aqui nos assistindo serão essas pessoas que serão usadas por Deus para poder ajudar nessa causa. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Você que é uma embaixadora, a gente tem uma honra de você, que você continue inspirando outras mulheres e talvez alguém que nem sonhe mais. Está aqui uma inspiração. Olhe para a Carol, almeje ser uma mulher como ela, por que não? Ouse sonhar. Então, saiba que você inspira muitas mulheres e a Carol também pode ajudar, porque ela tem diversas dicas ali nas redes sociais dela, de como uma mulher se aperfeiçoar profissionalmente, ser uma empreendedora, por que não, né? Seja começando com um pano de prato, enfim, sim, a gente pode dar a volta por cima. Então, eu agradeço muito, agradeço a Camila, que está aqui. Os bastidores, quietinha. Seu braço direito, né? É uma das diretoras ali da ONG. Na verdade, ela é minha vice. Ela não gosta que fala muito, mas né? E todas as meninas Temos ali que dar honra a quem tem honra, com né, certeza, Cris? as meninas da diretoria que estão ali comigo. Camila já faz anos que nos acompanha, então é uma alegria muito grande isso. E venha também fazer parte dessa família, né? Dar as mãos e vamos ser essas irmãs
que vão salvar outras mulheres. Vamos juntas aí, independente de religião, independente, né, de qualquer partidarismo, o nosso foco... Nós queremos ajudar vidas. Exatamente, né? salvar, né? Isso é salvar, é. Literalmente essa é a nossa intenção, e eu só posso agradecer. Muito obrigada por dar voz à ONG que não pode se calar. Obrigada a você. E nos vemos então no próximo episódio.